No estudo Mr. Fit, houve uma diferença em mortalidade cardíaca de 0,13% entre quem tinha colesterol total de 182 e de 244. Repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não foi? Pois é. Quando algo é repetido inúmeras vezes, isso acaba se tornando uma regra. E acredita-se que seja verdadeiro. Tanto é que você chegou aqui hoje de manhã achando que colesterol fazia mal. Porque você escutou isso tantas vezes, por tanto tempo, que você achou que é verdade. Quando eu falo para você que é o contrário, a princípio eu te choco. À medida que eu vou lhe mostrando, você vai se convencendo. Então aquela história, o que é que o médico faz? Ele não fala nada, ele não vê nada, ele não escuta nada. Ele faz de conta que isso não existe, sabe? Porque ele tem que ir contra a massa. Cada palestra que eu fiz a favor do colesterol e contra as drogas, aquela instituição nunca mais me chamou. Nunca mais me chamou. Porque eu estou incomodando. Eu incomodo o status quo. Fatos não deixam simplesmente de existir só porque são ignorados. Até hoje foi ignorado para você, agora não pode ser mais. Eu não acabei não, essa história vai longe. Eu estou apenas mostrando. Vou mostrar para você o estudo do Mr. Fit, que é um ensaio de intervenção de múltiplos fatores de risco, por isso que chama Mr. Fit. Para a triagem foram avaliados mais de 300 mil homens, divididos em 10 grupos, de acordo com os níveis de colesterol e acompanhados por 6 anos. Dos maiores estudos que o mundo já fez, os Estados Unidos fez. Se você pegar o grupo do colesterol mais baixo e pegar o grupo do colesterol mais alto, se eu pegar os grupos e dividir em 10, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu comparar os dois extremos, o do colesterol mais baixo com o colesterol mais alto, a conclusão que o estudo chegou é que havia um aumento de 433% em mortalidade entre o grupo 1 e o grupo 10. Essa é a conclusão que o estudo chegou. Eu vou lhe mostrar a verdadeira conclusão. No grupo 1, no final de 6 anos, 0,3% morreu. No grupo 10, no final de 6 anos, 1,3% morreu. Na realidade, a diferença é de 1%. 1% em 3 anos, dá, olha lá, o que eles fizeram? Eles pegaram 1 e 0,3 e chegaram a 433. Eu quero 90% que está atrás da porta A. Só que eu não sei o que está atrás da porta A. Se você fizer o cálculo certo, dá 1%. E aqui, meus amigos, nesse grupo 10 aqui, estão todos os pacientes com uma doença que não tem nada a ver com esse colesterol que nós estamos discutindo, que é a chamada hipercolesterolemia familiar, onde tem paciente com 800, 900, 1000, é uma patologia genética, que não é o que eu estou discutindo aqui, que não é o paciente que você vê no seu consultório. Mas se você analisar isso aqui, de cada 2.000 indivíduos com colesterol acima de 200, haverá uma morte adicional a cada ano por causa da doença cardíaca coronariana, quando comparado com 2.000 indivíduos com colesterol normal. Isso significa que 95% da população com colesterol acima de 200 não se beneficiariam com os esforços para reduzir os níveis de colesterol. E o estudo está desenhado errado, porque os com hipercolesterolemia familiar estão incluídos. Então está errado. De acordo com os dados do Mr. Fit, ter um colesterol de 240 só aumentaria em 0,05% o risco quando comparado em ter um colesterol de 200. Zero, não é 0,5%, não, é 0,05%. Isso porque o estudo foi feito errado, que incluíram o hipercolesterolemia familiar. Isso sem falar na correlação, que correlação não significa causalidade. Em absoluto. Aumento de venda de tênis e aumento de obesidade. Nos anos 70 aos anos 2013, a obesidade aumentou no mundo. Nos anos 70 e nos anos 2013, a venda de tênis aumentou no mundo.
Você está querendo me dizer o quê? Que usar tênis engorda? Quando eles fazem... Todos os estudos que eles fizeram com colesterol agora é mais ou menos assim. Você falar para mim que usar tênis engorda. O colesterol poderia estar alto como mecanismo de compensação e não ter nada a ver com a mortalidade, que é o caso. Então é igual ao tênis. Agora vocês me perguntam. Aqui, ó. Esse estudo aqui. Olha que bonito, ó. Eu tenho aqui, ó. Mortes. Eu tenho aqui colesterol. Tá vendo aqui? Olha que você tem que entender, ó. A curva de colesterol é como se fosse um U. Se você tiver o colesterol muito baixo, você morre muito. Se você tiver o colesterol muito alto, você passa a morrer mais também. Não tanto quanto você tem o colesterol baixo. Não é o colesterol que está matando. Você tem outras doenças. Você tem hipotiroidismo, o colesterol sobe. Você está morrendo por causa do hipotiroidismo. O colesterol vem com mecanismo de compensação. Mas o ideal aqui, ó, onde você tem menos mortalidade, se você seguir essa curva, tá? Isso aqui é para mulheres. E mulheres idosas, ajustadas pela idade, o ideal seria você ter entre 250 e 300. O seu colesterol ideal para a mulher que está aqui, ó. Isso aqui mostrado aqui, ó. Tá vendo aí, ó? É 275. Isso é o ideal para você. É ter o colesterol 275. Porque aqui a curva vai assim, ó. Você vai diminuindo, aqui você vai aumentando. Muito bem. Vamos pegar o estudo do Mr. Fit. 350 mil homens participaram da seleção do estudo da intervenção dietética e farmacológica na doença cardíaca coronariana. Utilizando os dados de 6 anos de follow-up, o Dr. Hiroyasu publicou a curva da mortalidade que tinha um formato de U. Aqui, ó. Olha só. Se você tiver o colesterol entre 140 e 260, a mortalidade é a mesma. A mortalidade aumenta quando você baixa o colesterol e ela aumenta quando você aumenta o colesterol. Mas nessa faixa aqui, ó, não tem o que fazer. Nessa faixa azul aí. Não tem nada para fazer, não tem nada para tratar, não tem nada para cuidar. Colesterol entre 140 e 259, não existe diferença em mortalidade. 350 mil homens. Isso é homens, só homens. 350 mil homens. Aqui está lá, não é só para isso não, essa curva que eles chamam de curva em J, acontece também com outras patologias. Então você imagina o seguinte, aqui ó, eu peguei os 300 mil homens que tinha lá, 6 anos, dividi eles em 10 grupos. O grupo 1 que tinha um colesterol mais baixo e o grupo 10. E comparei o 1 com 10, tá? Então, olha lá, 1 e o 10. A mortalidade no grupo 1 foi 0,3%, a mortalidade no grupo 10 foi 1,3%. 1,3 dividido por 0,3%, o estudo diz que há um aumento de 433%. Piada. Se eu fizer o cálculo, eu vou ver que no fim de 6 anos, 99,7% desse grupo estava vivo e 98,7% desse grupo estava vivo. Então, quando eu subtrai um do outro, na realidade é 1% em 6 anos. Se eu dividir por 6, você já viu o que vai dar por ano. Menos ainda. Menos ainda. Isso sem falar da hipercolesterolemia familiar que está aqui, ó. Certo? Que é aquele que está aqui nesse grupo, que deveria de ser excluída. Olha que estados interessantes em criança. A mortalidade em criança e o colesterol em criança. Quanto mais alto o colesterol em criança, menos a criança morre. Quer ver, ó? Em Gana, a média de colesterol na criança era 128, a mortalidade era 145 por 100 mil. Agora, você pega aqui, onde o colesterol era 190 na Finlândia, a mortalidade infantil era 7. Ó, de 145 por 100 mil, veio para 7 para 100 mil. O colesterol foi de 128 para 190. Todos os estudos confirmam isso. A criança com colesterol baixo tem alta mortalidade, principalmente por infecção. Você imagina que você fosse de um outro planeta, e você descesse no planeta Terra, e você deparasse com essa cena. Um incêndio e um bombeiro jogando água. Você não entendia nada de água. Sabe qual a conclusão que você ia chegar? Que esse cara aqui está causando esse incêndio. Mas ele veio aqui para apagar o incêndio.
Mas se você não entendesse nada de incêndio, se você não entendesse nada de bombeiro, se você não entendesse nada de água, e olhasse essa foto aqui, você ia chegar à conclusão que o incêndio está sendo causado pelo bombeiro. Ah, tem bombeiro, olha lá, por isso tem incêndio, olha lá, o bombeiro. Tá? Correlação não significa causação. Todas as vezes que você tiver um incêndio, você vai encontrar um bombeiro. É só você demorar uns 15 minutos para ir lá que você vai ver, tem um bombeiro lá. Você agora vai me dizer que é o bombeiro que causou? Não, o bombeiro está lá para salvar, para apagar o incêndio. O colesterol vai para salvar. Você vai encontrar o colesterol lá porque ele faz o papel do bombeiro. Ele vai lá acabar com a inflamação, ele é anti-inflamatório. No estudo Mr. Fit, houve uma diferença em mortalidade cardíaca de 0,13% entre quem tinha colesterol total de 182 e de 244. 28 instituições, de 1972 a 1982, 360 mil homens saudáveis de meia idade, 12 mil com colesterol elevado, e a redução da gordura saturada foi de 40%, ou seja, o grupo tratado não comia praticamente nada, só carboidrato, que reduziram tudo. E resolveu o quê? Nada. Mais um que não resolveu nada. No final do estudo, no grupo tratado, houve 115 mortes cardíacas, vezes 124 no grupo controle. E a mortalidade total foi 265 mortes no grupo tratado e 260 mortes no grupo controle. Ou seja, teve até mais gente no grupo tratado que morreu, mortalidade geral, do que no grupo controle. Ou seja, gastaram 10 anos de estudo, milhões de dólares, 300 e tantos mil homens, e não resolveu nada. Absolutamente nada. Fiasco total o estudo. Deu em nada. E o cara vem falar comigo que melhorou 433%. É para bobo ver, pô. É para quem não entende estatística, que é enganado. E o pior é que o colega vai lá e apresenta 433%. Eu quero 90% que está atrás da porta A. Meu Pontiac não pega, porque eu compro sorvete de baunilha. É só comprar sorvete de outras marcas. Resolve o problema do Pontiac. Será? O grupo tratado com tabagismo, exercício, redução da pressão arterial, dieta baixa em gordura, houve 1,79 mortes por 100 pessoas, e no grupo controle 1,93. Você faz o cálculo aí, você vai ver que você precisa tratar muita gente para conseguir praticamente nada. Eu acho que isso foi uma boa introdução. Você agora não tem a mesma visão que você tinha quando você chegou aqui hoje de manhã. Mas eu ainda não comecei meu trabalho. Eu até agora só preparei terreno. Eu tive que abrir a sua mente para você começar a entender o que eu vou falar. Porque se eu chegasse e falasse direto, não ia registrar, ia entrar no ouvido e sair no outro. Então eu fui obrigado a fazer uma preparação antes para mostrar para você que a coisa não é brincadeira, que eu estou com todo o respaldo da literatura, não inventei nada, está tudo aí para você. Agora que você tem esse conhecimento, você está preparado para escutar o que eu tenho para falar. Porque agora é que vai começar mesmo. Porque quando nós voltarmos do intervalo, estatinas, prescrevê-las ou não prescrevê-las? Essa é a questão. E você vai ver a quantidade de estudos que existem no mundo usando estatina. É uma coisa absurda. Dos bilhões de dólares que já se gastaram em estudos. E você vai acompanhar comigo talvez os 10 estudos mais importantes, monstruosos no tamanho, coisas absurdas. E eu vou discutir com você com a mesma propriedade os resultados. E você vai chegar à conclusão de que isso aqui não deve ser usado na medicina. Você agora vai ter argumento, por quê?